eu amei te ver, eu amei te ver, eu amei te ver, eu amei te ver, eu amei te ver. Tropeça mas vou voltar porque eu amei te ver, 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 Oi. eu amei te ver, Não sei. eu amei te ver. Por que tá. Cara, botei uma música. É isso aí, como a gente achou crescer, a vida tão simples e boa, pra sempre. É isso aí, os passos vão pelas ruas, ninguém reparou na lua, a vida sempre continua. Eu não sei parar de te olhar, eu não sei parar de te olhar, não vou parar de te olhar. Eu não me canso de olhar, não sei parar. Só a Cirlei chegou ainda aqui, hein? De te olhar. Não tô vendo mais ninguém aqui, não. É isso aí. Aqui acredita em nada. Não vou parar de olhar. Eu não me canso, não sei parar. É.
Está muito ruim. Olhar. Quanto mais a gente precisa do computador, ele dá essa merda, né? Gente, olha só, se vocês tiverem. Daqui a pouco eu coloco vocês aí, tá? Eu tô esperando um pouco, porque eu já criei o link, agora só para poder voltar. Tá bom?
Estão conseguindo me ouvir aí? Agora? Balança a cabeça, faz aí só pra poder. Eu tô vendo vocês aqui. Beleza. Eu tô 3 minutos, tá, pessoal? Tava rolando uma música aqui, mas o computador deu uma travada aqui. Pessoal que tá aí esperando para ver a live, pessoal, a gente pede para que vocês compartilhem. Compartilhem a nossa live aí, tá? Pra gente poder ter um alcance ainda maior do que nós estamos conseguindo, tá bom? Só clicar em compartilhar aí, entendeu? E vai para repassando aí para todo mundo. Será? 3 horas, vamos lá? Bora? Tá valendo, Diogo? Sim, Cileia. Estamos Oi? no ar. Estamos no ar? Opa! Sim. Jorge e Charles já estão por aí? Sim, Cileia. Estamos no ar. Fala, Charles. Opa, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. É com muita satisfação que Olá. a quarta live, né? Quarta live do CIEP do Isolão 380 Juraci Camargo. E hoje nós vamos apresentar uma live com 2 professores, um da nossa escola, da nossa unidade escolar, o nosso convidado. O tema será os reflexos da pandemia na economia, uma breve análise baseada nas últimas crises econômicas. Né? Eles falaram da crise 29 e da atual crise causada pela Covid-19. Então, muito bom estar aqui novamente. Eu gosto muito de participar de tudo que a escola faz. Então, eu vou apresentar os professores. Professor Jorge Lima, professor Charles Castro. Sejam bem-vindos. Obrigado, Cirleia. Graduado em Geografia, ambos são graduados em Geografia. Jorge, pela Universidade de Moacir Baixo, Filosofia e Sociologia, pela Faculdade Afonso Cláudio, pós-graduado em Políticas Territoriais, mestre em Engenharia de Biosistemas, pela Universidade Federal Fluminense, a UF. Escolar. Jorge?
Está me ouvindo, Jorge? A ligação tá, o áudio está E o cortando, né? professor Charles Castro, que é licenciado também em Geografia, especialista em Educação e Ensino de Geografia pela Faculdade de Formação de Professores da UERJ. E ele, hoje, em dia, ele atua responsabilidade, gente, mediador de conflitos no Centro de Práticas Mediativas do Ministério Público do Rio. Acredito que a Cirleia caiu, né? Tá me ouvindo, Luiz? Bom, pessoal, como estão. Ah, sei lá, voltou aqui, peraí. Opa, voltei. Desculpa, problemas técnicos. É osso. Eu estava falando sobre o Charles, ele é coordenador. Nós vamos começar falando sobre economia brasileira, pré-crise, danos da crise 29, governamentais de mitigação de danos e ações que deveriam ser tomadas. Charles? Jorge? Oi, boa tarde, pessoal. Cirleia, infelizmente não te ouvia, mas queria dar boa tarde para você, professor Charles, para todo mundo que está ouvindo. Espero que seja uma boa roda de bate-papo aí. Tá ruim. Infelizmente não te ouvi, mas queria dar boa tarde para você, professor Charles. Gente, olha só, o áudio dela tá realmente um pouco ruim. E aí eu, assim, eu vou tentar regularizar aqui. Boa tarde. Vou tentar regularizar aqui. Opa! Eu não sei se só a minha conexão tá ruim, mas eu não consegui ouvir a Cirleia nem o Jorge. Não, eu escutei você e escutei o Jorge. Mas realmente a conexão da Cirleia não tá muito legal. Vamos lá, eu vou sair aqui, você pode começar, depois eu vou tentando acertar ela, tá bom? Aí vai ser a única forma, porque como ela caiu. Professor Charles, está me ouvindo? Está me ouvindo, professor? Não consigo ouvir direito, Jorge. Está pipocando. Diogo, tem como Você me saber ouve se as bem, pessoas Jorge? estão ouvindo ou não? Eu tô te ouvindo e tô ouvindo o Charles, tô ouvindo os dois bem. Tá, maravilha. Só a Cirleia que eu não tava ouvindo. Vamos começar? E aí depois a gente vai, ao longo do me ouvindo. tempo... Infelizmente está travando um pouco a internet e te ouço um pouco quebrado. Mas vamos começar a explicar o porquê do tema, para a gente dar um pontapé inicial aí, e ao longo do tempo a gente vai organizando. Então, a escolha do tema, a parte da economia, é importante porque sobre uma crise, né, a crise que nós estamos passando, que é uma crise de saúde pública, a parte econômica é muito importante, né? Não tem como nós pensarmos saúde separado de economia. Então, a nossa ideia foi tentar mostrar a parte econômica, para a gente ter uma noção geral, né, do que acontece, do que pode acontecer. Uma da ideia de passar a crise de 29, né, 1929, a Grande Depressão, no século passado, é para tentar explicar o que já aconteceu em crises passadas e tentar fazer uma análise para essa crise atual, né?
Por isso a importância da gente estudar a história, né? A história, na verdade, ela mais serve para entender o passado e, a partir do entendimento do passado, nós entendemos o que acontece no presente. Se nós tivéssemos noção de todas as crises, guerras, conflitos, ações que nós tivemos no passado, a sociedade teve no passado, muito do hoje nós estaremos entendendo. Então, não necessariamente os nossos conflitos sociais, políticos e econômicos hoje são causas novas. Aconteceram no passado, de uma forma diferente, é claro, e estudando o passado faz com que a gente consiga entender e ter ações para poder facilitar as medidas para poder resolver isso. Tá? Então, por isso que nós pegamos. E eu vou falar da crise de 1929, porque foi a maior crise desde então, né, do sistema capitalista, e o que gerou, o que aconteceu e quais foram as medidas que resolveram a crise. Tá? Então, no início, é mostrar qual foi o cenário. Eu sei que é uma parte histórica do século passado, que talvez muitos não tenham noção, mas vou tentar te falar de uma forma bem simples para que todo mundo possa pegar. Tá? E aí, se por acaso vocês não estiverem pegando, vocês perguntam, que a gente está aqui para poder responder tudo. Tá? Vamos lá. A crise de 29 ela acontece principalmente nos Estados Unidos. Qual era o momento histórico norte-americano? Ele estava num momento muito bom economicamente, ganhou muito dinheiro com o conflito da Primeira Guerra Mundial. Então, a Primeira Guerra Mundial praticamente foi só na Europa, né? Na verdade, foi só na Europa e poucos países fora da Europa começaram a participar da Europa. E a Europa toda ficou destruída por conta da guerra, e os países que não participaram dela estavam muito bem, né? Os Estados Unidos, ele começou a ganhar muito dinheiro porque começou a vender muitos produtos para essa Europa destruída, né? Até o Brasil, nesse ponto, chegou a ganhar um pouco de dinheiro financeiramente, porque também vendia muito para a Europa destruída. Mas o principal país aí, nesse caso, foi os Estados Unidos. Tanto que ele vira a principal potência mundial período pós-Primeira Guerra Mundial. Tá? O que isso vai acontecer? Os Estados Unidos está com muito dinheiro. Esse muito dinheiro faz ter anos maravilhosos nos Estados Unidos. Né? A década de 20 para o norte-americano vai ser uma década maravilhosa de consumismo. O governo vai incentivar o consumo, vai incentivar a comprar produtos. E os Estados Unidos começam a crescer ainda mais. Nesse período, surge um cara chamado Henry Ford, o primeiro dono das indústrias Ford de carro. E aí, ele montou um sistema de produção em massa, que é basicamente o quê? Produzir muito produto em pouco tempo. E aí os Estados Unidos começaram a produzir muito produto em pouco tempo, até porque a Europa e o mundo precisavam desse novo consumo, precisava consumir. Né? A Europa estava destruída em guerra, suas principais indústrias foram destruídas, e o único que poderia produzir para o mundo era os Estados Unidos. E aí, então, esse modelo de produção em massa fez com que os Estados Unidos começassem a produzir muito em pouco tempo, vendendo muito, a um preço barato. Então, antigamente, um carro que só pessoas ricas poderiam comprar, o Henry Ford, com o seu sistema de produção, ele conseguiu fazer com que todo mundo, toda a família de classe média norte-americana, pudesse comprar o carro. E aí o consumo aumenta e todo mundo começa a comprar e consumir muito. Né? Até aí tudo maravilhoso nos Estados Unidos. Qual é o maior problema? Se contar tudo bem, né, alguma coisa pode dar errado. E os Estados Unidos e as empresas norte-americanas não começaram a pensar que a Europa iria se reconstruir. Então, a Europa, ao longo dos anos, depois da Primeira Guerra Mundial, ela foi se reconstruindo. Então, os Estados Unidos e as produções, as empresas, ao invés de começar a diminuir a produção, porque o seu concorrente direto, a Europa, estava começando a reproduzir, eles começaram a aumentar essa produção. Né? Ao começar a aumentar essa produção, não se deram conta que chegaria algum momento em que a Europa não iria mais comprar os Estados Unidos. Né? Agora você pensa, se eu produzo muito, por anos, está todo mundo comprando, maravilhoso. Quando as pessoas começarem a parar de comprar o meu produto, porque gerou uma concorrência, nesse caso a concorrência é a Europa, eu deveria
pensar, parar e falar assim, opa, vamos começar a diminuir essa produção ou arrumar uma outra forma de produção ou outro produto na produção, né? Mas, na verdade, o que eles fizeram foi continuar a produção alta. E essa produção alta acabou gerando um conflito quando a Europa começa a produzir igualmente e os Estados Unidos para de vender, né? Qual é o principal problema aí? Nessa época, no período maravilhoso, período de alegria para os Estados Unidos, quase todo mundo pegava dinheiro emprestado para poder investir na Bolsa de Valores, né? O que é investir na Bolsa de Valores? É como se fosse uma empresa, né? Vamos pensar aqui, como se fosse uma empresa de chinelo. E aí essa empresa de chinelo, ela abre as suas ações, parte, né, dela, para as pessoas poderem comprar. E quanto mais pessoas vão comprando essas ações dessa empresa de chinelo, mais essa ação vai valorizando, né? O que aconteceu foi que o povo americano comprou muita ação das empresas norte-americanas porque estavam em crescimento. E aí, quando essas empresas elas começaram a parar de vender porque a Europa já não estava já estava fabricando muito mais, essas empresas quebram. E aí, quando essas empresas quebram, essas ações dessas empresas também quebram, né? E aí todo mundo que investiu todo o seu dinheiro nessas ações perdeu tudo de uma hora para outra. E aí vai ser o começo da Grande Depressão, da crise de 29. Alguma pergunta? Esperar um pouquinho, o Charles entrou, né? Aí o Jorge fez uma introdução aqui na origem da crise 29, e aí agora, Charles, você dá continuidade falando da economia, né? Na nossa economia brasileira pré-crise. Boa tarde, Cirleia, professor Jorge, a todos aí que estão nos acompanhando. Inicialmente, aí o meu áudio não estava bom, então eu não pude ouvi-los, né? Acabei acompanhando um pouquinho pelos comentários, né? Então, queria, logo de início, expressar a minha alegria em estar aqui hoje participando desse bate-papo com o professor Jorge, falar um pouco sobre geografia, né? Também a minha formação, e dizer aí que eu tenho um carinho muito grande pelo CEP 380, agradecer o convite aí também da Silvia e da professora Celinha, que são duas queridas. E aí, Jorge, Cirleia, falar, né, desse contexto econômico brasileiro, no contexto de pré-crise, a gente precisa fazer uma reflexão, né, uma leitura talvez de um resgate. O Brasil vem enfrentando um momento bem difícil e já não é de agora, né? Então a gente fala de um cenário de um país que vem atravessando alguns desafios, né? E não só o Brasil, né? Talvez outros países aí, em especial da América Latina, os países sul-americanos, os países subdesenvolvidos, né? Mas falar aí desse contexto de Covid me retoma assim um momento muito difícil, né, para a humanidade. A gente está discutindo um contexto onde a gente vem aí hoje completando um cenário de de muitas mortes, né? Então, a gente está falando de vidas interrompidas, de um contexto da sociedade talvez novo para todos nós. Então, assim, acredito que o Jorge também, que a gente vai desenvolver esse diálogo numa perspectiva de uma reflexão, né, sobre o que esse cenário traz para a sociedade, para que a gente possa refletir o que a gente faz da vida, né? Que país é esse, que mundo é esse que a gente está construindo, quais são as perspectivas de desenvolvimento econômico, mas que vão para muito além da economia, né? A gente está falando de vida, né? Então, acho que essa minha fala inicial seria importante, né? Eu não conseguiria desenvolver esse diálogo sem falar da importância de pensar as vidas, né? E de todo esse cenário. Então, quando a gente fala aí do Brasil, né, em 2019, 2018, 2017, a gente está falando de um país que passou, né, recentemente por eleições, é um país que vem hoje tentando reencontrar aí um crescimento econômico, né, e essas pautas vêm sendo bastante discutidas.
E aí a gente tem vivenciado um momento talvez inovador nesse sentido, né? No ano passado, a gente teve um iniciozinho de ano com as expectativas muito altas, né? Talvez os economistas, os investidores aí acreditavam num contexto econômico, né, de uma promessa de gestão pública, num discurso voltado para reformas, né? Reforma da Previdência, reforma trabalhista, num contexto de retomada de investimentos. Então, pensando aí um Brasil que estaria dialogando mais com políticas liberais, neoliberais, né, numa perspectiva de uma ampliação de mercado, né? A princípio, no que se diz nos discursos, né? Então, a gente iniciou um ano já com alguns dados, né, difíceis de serem administrados. O país já vinha com uma questão econômica aí fragilizada, em especial a alta do dólar, né? A gente retomar o ano de 2019, o dólar já estava aí batendo na casa dos R$ 4, R$3,90, que já era uma subida bem considerável, né, numa margem histórica da cotação dele. E aí a gente vive também no Brasil um momento de tensionamentos, né? Então a gente já vinha a gente inicia um ano com expectativas muito elevadas, né, em especial por esses discursos que o governo traz, dessas reformas, dessas promessas de reformas, e depois ele traz uma abordagem de retomada de investimentos. E aí o que a gente vai encontrar no curso desse ano, né? A gente vai lidar aí com o país lidando com diversas divergências políticas no campo aí, né, dos poderes, e aí essas divergências vão dificultando a implementação dessas reformas. E aí isso começa a criar uma leitura internacional de um país que precisa fazer um alinhamento do discurso econômico, né, o que de fato o Brasil pretende adotar como postura econômica, e aí a gente vai lidando com um cenário bem diferente daquilo que foi esperado logo no início do ano, né? Então a gente tem um desenvolvimento de reformas muito lentas. A gente aprovou aí quase no final do ano a reforma da Previdência, né? Muito distante daquilo que havia sido prometido, que era uma grande esperança do mercado. No cenário internacional, a gente vai ter aí dois parceiros econômicos do Brasil, em especial Estados Unidos e China, num posicionamento bastante tenso, né? O que vai trazer para o Brasil um cenário de bastante instabilidade, né? E vai dificultar esse crescimento econômico do país também. Com a subida do dólar, né, que eu acabei de citar, a gente vai ter, por consequência, uma desvalorização do real. Então, o poder de compra do brasileiro, né, o poder de consumo, ele já apresenta aí uma retração, né? A gente já lidava no ano passado com um cenário muito difícil no que se refere à geração de emprego, né? Então, a informalidade, né, a quantidade de trabalhadores brasileiros que lidam no cenário informal é bastante alta, né, comparada à série histórica de acompanhamento do IBGE nos dados do Ministério do Trabalho e do Emprego no Brasil. Então, a gente tem um momento aí bem difícil, né? O Brasil vem, talvez, desde 2016, tentando reencontrar uma política econômica que dialogue com uma necessidade de ampliação do mercado e da geração de empregos, né? Então, não sei, Diogo, se eu conseguir aí fazer um paralelo, né, nesse cenário prévio que você trouxe aí também, na crise de 29, mas eu tentei, na verdade, fazer aqui um resgate de um efeito cascata, né? A gente já vem de uma política econômica brasileira bem difícil, né? O Brasil já vem com uma dificuldade de se relacionar com os outros países, né? De elevar as suas exportações, né? Em especial essas exportações líquidas. E aí a gente tem um efeito cascata, né? Entra menos capital, os investidores perdem dinheiro, investem menos, né? Gera-se menos emprego, aumenta a informalidade, o poder de consumo cai, e aí a gente tem um período inflacionário já bastante elevado em 2019. Não, realmente, professor Charles, vale ressaltar que nós estamos no Brasil, antes da Covid-19, já estava em momentos ruins, né? Guerras comerciais necessárias com países parceiros, né? Então, o principal país que compra do Brasil hoje é a China, e aí criamos alguns conflitos necessários com ela, com alguns países também necessários. E aí vale ressaltar a importância
de quando eu falei da crise de 29, os Estados Unidos estavam numa alta, estavam num mundo maravilhoso. E o Brasil, antes de entrar na Covid-19, na crise da Covid-19, já estava vindo mal das pernas, né? Então, os reflexos vão ser bem interessantes nisso. Voltando a falar da crise de 29, e aí, no caso agora, eles vão falar dos danos colaterais que essa crise ela gerou nos Estados Unidos, depois ela gerou no mundo, né? Então, o primeiro ponto vão ser as bolsas vão quebrar, e aí quando essas bolsas quebram, as bolsas de valores quebram, muitas pessoas perdem dinheiro, quem era milionário fica sem um centavo, e gera um caos total na sociedade, né? Como essas empresas elas pararam de vender, automaticamente os seus patrões começaram a demitir os funcionários. E automaticamente, que foi um prejuízo inicialmente para as empresas, torna-se um prejuízo também para os seus funcionários. Quer dizer o quê? Desemprego. Automaticamente, desemprego vai gerar pobreza, né? Então, vivia-se numa sociedade de consumo norte-americana, né? Onde o sonho americano era de ir, ganhar dinheiro e poder consumir. O cara que estava comprando um carro novo, estava vendo uma vida maravilhosa, estava tendo que pegar comida na rua, né? Porque não tinha emprego e ninguém tinha emprego. Então você cria essa grande depressão nos Estados Unidos. Como é que isso vai refletir para o resto do mundo? Se as empresas americanas pararam de produzir, já desemprego norte-americano, né? Automaticamente os americanos param de consumir qualquer outro produto de um país de fora. Então, se eu tenho 200 milhões de pessoas, 100 milhões de pessoas que param de consumir produtos de fora, automaticamente também os países que vendem para os Estados Unidos começam a sofrer, né? E aí, os países começarem a sofrer, também começam essas crises nos outros países. Após a crise de 29 nos Estados Unidos, você vai ter uma crise na Europa, com muitos desempregos também, e essa crise vai chegar no Brasil, porque em 29 o Brasil só produzia café, né? A nossa República Café com Leite só produzia café para os Estados Unidos e para a Europa. Quando você está em crise, você para de gastar dinheiro com supérfluo, né? Então, vamos dizer que nós aqui em crise, a gente automaticamente vai parar de gastar de comida na rua, vai parar de comprar o supérfluo, o biscoito e tal, vai comprar só o arroz e feijão, porque nós estamos com pouco dinheiro. O café, naquele momento, era um produto supérfluo e caro, né? Então, Europa e Estados Unidos pararam de comprar o café, e aí o Brasil, que só produzia café e só exportava café, automaticamente quebrou, né? No Brasil, essa crise vai chegar em 1930, um ano depois, praticamente, norte-americana. Ela vai chegar muito forte, e aí vai ter todos os reflexos depois das ações de Getúlio Vargas para tentar modificar esse sistema brasileiro. Vale ressaltar um ponto. Desde o século passado, praticamente 90 anos, o mundo globalizado, ele interfere num país. Então, se eu tenho uma crise na China econômica, essa crise pode vir a chegar no Brasil, né? Então, esses são as vantagens e desvantagens de um mundo globalizado. E aí, professor Charles, como é que vai ser, no caso, então, essas crises da Covid-19 aqui no Brasil desse ano? Jorge, o meu esforço aqui está sendo assim, de demonstrar que acredito que você também pensa da mesma forma, né? Essa crise que a gente hoje chama de uma crise pandêmica, né? Ela é uma crise própria do capitalismo, né? Do sistema capitalista, e que hoje tem um fundo de tela da pandemia, né? E aí há uma leitura, né? Há uma tendência em a gente responsabilizar um contexto hoje, né? Um contexto de uma crise sanitária, né? Uma questão de saúde pública, como se ela fosse responsável única e exclusivamente por um cenário tão catastrófico na economia, né? Então, o que você vem trazendo aí, na verdade, são contextos econômicos, né? Da superinflação, da concentração do capital, do quanto isso acaba dificultando a circulação do dinheiro, elevando o consumo e fazendo a economia girar, né? Então, na verdade, quando a gente inicia 2020, né, a gente já vem com um cenário difícil que eu trouxe lá em 2019. Então, o que a gente vai encontrar em 2020? Né? A continuação da falência de empresas, né?
A gente já tinha 38 milhões de desempregados em 2019, né? Então, a gente já tinha um número muito expressivo, o Brasil já ia muito mal no ano passado, né? Então, a gente vai ter um aumento desse desemprego no cenário de 2020, claro, né? Agora a gente está vivendo um outro contexto. E aí, o que acontece em 2020, né? A gente tem a China lá, né? O surgimento de um vírus que é novo, né? Que a medicina, né? Que a ciência, a pesquisa ainda não tiveram tempo de entender como é que funciona, né? Quais são os mecanismos de defesa, de imunidade. E aí a gente tem uma necessidade, né? Até para salvar vidas, de isolar, né? E criar esse distanciamento social. Então, vamos aqui só fazer essa retomada. 2019 já deixa uma marca negativa economicamente para o Brasil, e agora a gente vai entrar em 2020 com otimismo, porém, logo em março aí a gente começa a ter os primeiros casos de Covid no Brasil. E aí o que a gente vai precisar desenvolver? Aquelas determinações, né, que foram orientadas pela Organização Mundial da Saúde. E aí o que ela vai prever para nós? Né? O distanciamento social, o isolamento. E aí, assim como aconteceria em outros países, o Brasil também vai precisar aplicar essas medidas, né? E que são medidas necessárias, pertinentes, porém não dialogam com a lógica da produção e da circulação do capital, né? As pessoas agora passam a ficar em casa, elas precisam, né, se isolar, elas vão deixar de consumir em grande quantidade. Essas empresas que agora vão precisar deixar os seus funcionários em casa, elas vão ter menos lucro, lógico, né? Logo venderão menos, terão menos lucro, precisarão, numa lógica muito clara do mercado, precisarão fazer alguns cortes, e aí a gente vai ter todo um cenário, né, que vai possibilitar uma retração econômica, né? Então, o que a gente vai ter em 2020 agora, né, nesse curso aí durante o período da Covid, né? A gente tem aí um efeito cascata de uma série de empresas, de grandes empresas, declarando falência. A gente tem um período aí de um aumento de demissões histórico, né? Nunca no Brasil se houve tantos desempregados. A gente tem aí uma queda absurda da renda dos trabalhadores, em especial os trabalhadores mais pobres, né? Os mais vulneráveis, das cidades mais periféricas, né? E aí, de forma alguma que a gente pode ignorar, né? Que essa exclusão social ela tem uma origem e ela tem um público-alvo, né? Ela acaba atingindo, em especial, a população negra, a população mais pobre e a população da periferia, né? A gente, para complicar talvez ainda mais o nosso cenário nacional, a gente tem um contexto político no país de um completo desalinhamento nas tomadas de decisões para enfrentar a Covid-19, né? Então, a gente tem o governo federal trazendo uma abordagem, a gente tem os governos estaduais, né, desenvolvendo outras abordagens, aplicando outras medidas, e os governos municipais se sentem, lógico, sem uma orientação, talvez, né? Sem uma orientação clara. O que a gente faz? A gente fecha, a gente abre, né? A gente retoma ou a gente não retoma? A gente abre, a gente fecha. Então, a gente tem aí um contexto muito difícil, né? A gente está vivendo aí um período de isolamento muito longo em relação aos outros países, né? Em especial os epicentros que já passaram, né, pela pandemia, China, Europa, viver aí um contexto muito mais acelerado, porque talvez tenham aplicado o isolamento social de forma mais rígida, talvez mais séria, né, com o mesmo discurso nas três esferas de poder. E aí elas já estão hoje vivendo, essas economias já estão vivendo hoje um outro período, né, que é o período de retomada, né? E aí a gente está vivendo talvez aí um momento de muitas indefinições, né? Talvez, não sei se você pensa da mesma forma, se você gostaria de acrescentar, mas no meu entendimento, essas questões econômicas que a gente vai amargando, da falência de empresas, do aumento do desemprego, dessas demissões em massa, da redução do consumo, de todo esse cenário caótico da economia, ele já vinha em curso de anos anteriores, se acentua em 2020 e traz aí um bônus negativo para nós, né? Que bônus negativo é esse? A gente hoje está chegando à marca de 105 mil brasileiros mortos, né? A gente está chegando a uma marca de mais de 3 milhões de casos, né? E entramos aí no momento que eles chamam de platô, né? Que os pesquisadores trazem aí, que a gente agora está naturalizando esse número
que deveria nos estranhar, né? A gente está naturalizando um número de 1.000 mortes por dia, né? São 1.000 vidas interrompidas. E aí a discussão tem sido como retomar a economia, né? E talvez a discussão deveria ser como reduzir essas mortes, né? Para que a gente possa, talvez, amanhã pensar numa retomada econômica, que a gente possa repensar uma estratégia que retome o crescimento econômico, mas que desenvolva a vida plena para todos, né? Então, a gente tem aí essa marca vergonhosa, né? Triste, lamentável, né? E vive aí no contexto, trazendo para os nossos alunos aí, 1.300.000 estudantes fora da sala de aula, né? E aí a gente não sabe quando que volta, quando que retoma, né? E estamos enfrentando, estamos atravessando 2020, né? Dessa forma. Realmente, professor Charles, vale ressaltar da sua fala que o sistema capitalista ele sempre entra em crise, né? É um ciclo, na verdade, né? Então você vai ter um momento de alta, um momento de queda e um momento de depressão no sistema capitalista, é normal. Infelizmente, nós entramos nessa crise da Covid-19 já em um momento de crise, né? Que afeta mais ainda o nosso país. Vale ressaltar, para tentar ser mais claro, que fica difícil nós compararmos o atual governo com os partidos de oposição, né? Porque falar fora do governo é muito fácil, falar que faria ações diferentes é muito fácil, não estando no governo, isso é difícil de ressaltar. Agora, eu acho que cabe nós compararmos as ações do Brasil com as ações fora do mundo. Então, como é que foi na Nova Zelândia, que não tem um caso há mais de 100 dias? Como é que foi na Argentina? Como é que foi na Suécia? Como é que foi na China, nos Estados Unidos? Isso cabe a gente ressaltar e dar um ponto de vista mais sério para o debate, né? E, infelizmente, na comparação com outros países, claramente as nossas políticas públicas não foram eficazes, né? De diminuir o número de mortes. Com esse achismo de que as salvações são fáceis, né? A gente não consegue resolver o problema, né? Nunca uma salvação foi fácil, alguma coisa. Geralmente, para salvar, para poder resolver alguma coisa, é um trabalho duro, um trabalho esforçado. Então, aquilo que vem muito fácil, faça isso que vai resolver, não acredite porque não vai, né? E aí, para a gente poder voltar à crise de 29 e falar quais foram as ações do governo naquela época para salvar o povo norte-americano, dá para a gente poder entender ou pensar no que o Brasil poderia fazer nessa crise de hoje, né? Então, o governo, depois do presidente não conseguir resolver, você tem a troca do presidente americano pelo presidente Roosevelt, e aí ele monta o que a gente chama de New Deal, né? Novo acordo, que seria, na verdade, projetos e propostas econômicas para tentar tirar os Estados Unidos daquela crise. E quais vão ser as propostas econômicas? Primeiro, ele vai criar o seguro-desemprego, que não existia na época. E aí, qual é a ideia do seguro-desemprego? Dar uma renda para a população e fazer com que essa população pobre consuma. A população pobre é a população que faz gerar a economia. Porque, geralmente, o rico, ele ganha muito dinheiro e não consome aquele dinheiro, né? A ideia de você acumular tal. Esse dinheiro que não entra na economia, ele não circula. O pobre não. O pobre, tudo que ganha, né, classe baixa, tudo que ganha, ela movimenta o mercado. Então, você criar um seguro-desemprego ajudou muito a economia começar a se desenvolver. Eles também diminuíram a carga de trabalho dos funcionários. Então, colocaram o teto de 8 horas por dia, né? Isso aconteceu o quê? O que gerou? Gerou que as empresas tiveram que abaixar essa carga horária e aumentar o número de empregos. Porque o cara que trabalhava 12 horas não pode mais trabalhar 12 horas. Ele vai trabalhar agora 8 horas e a empresa, para poder suprir essas 4 horas faltantes, pega mais um funcionário, contrata mais um funcionário, né? Tanto nos Estados Unidos, hoje, eles têm um modelo de trabalho que é o full-time e part-time, né? Você trabalha 8 horas por dia ou 4 horas por dia, que é muito interessante, porque tem pessoas que querem só complementar a renda, e aí o trabalho de 4 horas, o part-time funciona, para outras pessoas o trabalho de full-time funciona, né? E aí, então, essa diminuição da carga horária resolveu muita economia. Você vai ter investimentos em obras públicas, isso é importante, né? Então, além de você gerar emprego
porque você está contratando pessoas para poder fazer o trabalho, para poder trabalhar, você vai ter um investimento na sociedade futuramente, né? Isso é importante. Eles vão criar também o seguro aposentadoria. Então, naquela época, quem tinha mais de 65 anos ia conseguir se aposentar. E isso também gera um consumo mínimo para a população. Automaticamente, você vai ter maior movimentação de dinheiro no mercado, tá? E você também vai ter o salário mínimo. Então, se a gente for pensar nos pontos positivos que essa crise de 29 ela gerou lá nos Estados Unidos, você vai ter salário mínimo, que não tinha antes, você vai ter a previdência social, né, poder se aposentar, que você não tinha antes, a diminuição da carga horária de trabalho, investimento público. Essas ações, né, o estado de bem-estar social norte-americano, elas ficaram por muito tempo como exemplo para você sair de uma crise, né? O que você acha sobre esse Brasil atual, né, em Charles? Se essas ações poderiam ser bem implantadas ou alguma outra ação? Jorge, o bacana é porque assim, o que salva a crise de 29 são as intervenções em políticas sociais, né? Correto. Então, ela vai justamente na contramão daquilo que o liberalismo traz, né? A mão invisível que vai regulando a economia, ela, em algum momento, ela falha, né? Então, a gente não pode anular nunca o papel do Estado numa perspectiva de assegurar os direitos básicos da população, né? No Brasil, talvez aí a gente precise repensar agora, talvez a Covid tenha trazido para a população um entendimento de que a economia ela precisa do Estado, né, de uma mão forte, regulando ele, porque há momentos em que a população precisa ser acolhida, que ela precisa ser protegida, né, especialmente os mais frágeis, os mais vulneráveis, né. A gente não está falando aqui de uma política assistencialista numa perspectiva de simplesmente dar recursos, né? A gente está falando de proteger, está falando de salvar vidas, né? E aí esse é o cenário em que a gente precisa aproveitar o que essa crise traz de bom para nós, né? Eu acho que eu não lembro, eu tenho hoje 34 anos, eu não lembro de um momento anterior onde tenha se valorizado tanto a ciência, tanto a pesquisa, tanto a medicina, né? A gente está em pouquíssimo tempo de uma pandemia, né? Que assustou o mundo, né? A gente colocou aí as grandes potências em recessão, a gente coloca os países em desenvolvimento no momento de retração, a gente vê todo um cenário de caos, e aí qual é a possibilidade de resposta, né? Qual é a possibilidade de solução? É a ciência, né? É a pesquisa, e talvez, né, eu quero acreditar que esse é o cenário em que se retoma a necessidade de investir fortemente na área de formação, né? Acho que há também uma necessidade de repensar nossas relações com o mundo, né? O mundo não é só a geração de capital, a gente está falando só na geração de riqueza, né? Da exploração do trabalhador em salvar e aumentar o PIB, né? Nós estamos aqui para viver uma vida plena, então o que a gente está fazendo com esse ecossistema? Qual o modelo de vida que a gente está desenvolvendo? O que a gente está deixando para gerações futuras? Qual é a qualidade do ar? A qualidade da água? Eu acho que a todo momento surgem novas doenças, surgem novos desafios, que talvez se a gente pensasse uma vida de forma mais integral, para além da riqueza, porque o capitalismo ele traz uma perspectiva de felicidade, você sabe disso, muito atrelado ao consumo, né? Eu sou feliz quando eu compro, eu sou feliz quando eu me realizo na aquisição de um novo imóvel, de um novo carro, de um novo bem, né? E esse é o momento onde a gente está discutindo que a felicidade é viver bem, né? Para além de comprar, para além de consumir, é completar o ciclo que a gente tem aqui, né? Eu não quero trazer também uma fala no campo religioso, não estou trazendo isso, mas numa perspectiva mesmo de passagem, né? Acho que o que a gente faz da vida, o que a gente faz com isso que nos é dado, né? Com o tempo que nós temos, né? Nós estamos aqui simplesmente para aumentar o capital, para elevar o crescimento econômico, ou para ter uma vida digna, justa, com direitos, né? Esse era o momento em que a gente esperava de um governo, né? Que se minimamente cumprisse o que a Constituição traz, né? Assegurar a todos saúde e educação de qualidade, né? No momento mais frágil como esse, o que a gente espera é que o governo pare e ofereça esse auxílio,
até que essa pandemia passe, porque assim como a crise de 29, vieram tantas outras. Quantas epidemias já surgiram, né? E a gente tem aí, talvez, esse é um cenário onde a gente possa ter acumulado algumas experiências, né? Na crise de 29, o capitalismo estava indo no processo de aprimoramento, né? Hoje a gente já tem aí o liberalismo, o neoliberalismo, as práticas keynesianas. A gente tem uma série de outras abordagens que vão nos possibilitando pensar outras intervenções. Então, acho que hoje os economistas, né, os grandes pesquisadores, já acumularam uma experiência, já acumularam saberes através de outras crises que nos permitem pensar um cenário mais otimista, né? É uma pena que a gente ainda hoje esteja discutindo no Brasil o momento das retomadas econômicas, né? Quando, como eu disse aí, né, no outro momento, quando esses números de mortes são muito altos, né? Acho que a gente ainda precisava discutir como salvar vidas, como proteger os mais frágeis, né? Como assegurar o direito à alimentação, à nutrição desses que mais precisam do Estado, para que no momento futuro a gente possa rediscutir o crescimento econômico, enfim, elevar o potencial acadêmico. Mas eu acho que o Brasil vem tentando trazer essas respostas, do que você me trouxe aí como questionamento, ele vem tentando responder uma crise que já se estende, né, que já vem desde 2016. Então, eu acho que a gente vem adotando políticas econômicas que não vêm respondendo a isso, né? Acho que a gente precisa virar uma chave aí de uma política econômica, né, que não esta, né, da livre circulação, da liberal, sabe, uma perspectiva onde o capital privado é que vai determinar como a economia vai ser conduzida. Acho que a gente precisa ainda rediscutir. Eu fico pensando, né, quando acabar o auxílio emergencial, o que a gente faz com esses desempregados? O que a gente faz com esses caras que já estavam desempregados no ano passado e que dificilmente conseguirão emprego agora? Digamos que o auxílio emergencial encerra em outubro, novembro, dezembro. Essa galera vai conseguir emprego em janeiro, né? Como é que ficam essas famílias, né? Enfim, não sei se estou me estendendo, vou passar para a Cirleia e para o Jorge novamente. Se eu deixar, vocês falam 2 horas, mas está muito bom, excelente. Peço desculpas, tive problemas aqui na net, tive que trocar de local para a internet pegar melhor, né? Vou fazer umas 3 perguntinhas para vocês, e aí vocês podem responder e ficar à vontade de explanar o que vocês quiserem. Eu só queria registrar a participação de alguns professores da nossa escola: Luiz, Wilson, Anderson, Carla Magalhães, Maria José Aretusa, a Valéria, que foi nossa professora, mas continua presente sempre nos nossos trabalhos, Rosane, Renata, a presença da Patrícia Alexandre, que é a nossa DRP, presença Beijo, do Patrícia. Sebastião, também está sempre nos ajudando, sempre presente nas nossas atividades. Então, vamos às perguntas. Por que, geralmente, quando um país está em rápido crescimento econômico, uma crise tem um forte impacto na população? Então, antes de responder, professora Cirleia, eu só queria fazer alguns pontos que o professor Charles ele falou, que realmente a gente precisa focar que é dever do Estado proteger os mais vulneráveis. Isso a gente não pode esquecer, né? É dever do Estado proteger os mais vulneráveis. Outro ponto é investimento na ciência. Convenhamos que o Brasil realmente nunca investiu muito em ciência, e no Brasil não existe a profissão de pesquisador, né? Toda a ciência, por exemplo, a Fiocruz, que se produz lá, na verdade, são mestrandos e doutorandos que estão pesquisando, mas que recebem uma bolsa insignificante para poder fazer pesquisa, né? Então, o ponto alto da ciência brasileira é tratado como pouca coisa, né? Então, a gente precisa começar a olhar melhor. Um outro ponto que o professor Charles falou, que eu vale ressaltar, é que o aumento populacional, o desmatamento gera novas doenças, né? Porque nós vamos entrar em contato com novas espécies de animais, e essas espécies de animais podem trazer novas doenças, né?
Foi o que aconteceu no mercado chinês, foi o que aconteceu com a crise, com a gripe espanhola no século passado, que começou nos Estados Unidos, né? Então, se essa crise hoje é uma crise que surgiu o vírus na China, a gripe espanhola surgiu nos Estados Unidos, né? E não me lembro de alguém ter falado que os americanos inventaram o vírus para poder ganhar algum dinheiro, né? E queria responder também a pergunta da Thaísa Vitória, que ela faz um questionamento, nossa aluna, sobre o número de mortes de Covid, né? Não sei se cabe num debate aqui falar que muitas pessoas morreram e colocaram o nome de Covid e outras morreram de Covid e não colocaram, porque não é um dado concreto. É muito disse-me-disse. Então, fulano de tal não morreu de Covid, minha prima disse que não morreu de Covid, mas estava registrado como Uma Covid. questão de protocolo dos hospitais. Então, assim, não cabe a gente discutir disse-me-disse, porque no campo do conhecimento não traz muita importância, né? E como agora nós só falamos de Covid, é porque é o assunto do momento, realmente é o que mais traz danos no momento. Exemplo, morre-se muito por brigas no campo, no Maranhão, no Pará, e você não sabe disso, não passa no Jornal Nacional. Por quê? Porque não é importante. Mas no fato de não ser importante, não é importante no sentido nacional, tá, gente? Me desculpe. Mas sempre morre-se muita gente. Então, fala-se muito de Covid hoje, porque morre-se muita gente no mundo todo. Então, o foco é isso. Isso não quer dizer que as pessoas não estejam morrendo por outros motivos, tá? Só para poder esclarecer a pergunta da nossa aluna Thaísa. Em relação à pergunta da professora Cirleia, porque geralmente quando nós estamos com o maior país... Quando o país está em rápido crescimento econômico, uma crise pode ter um forte impacto na população. Porque geralmente em rápido crescimento econômico, nós investimos mais. Então, o Brasil crescendo muito, vamos pensar na crise no Brasil, na crise imobiliária de 2008, né? O boom imobiliário. Por que teve essa crise? Porque todo mundo começou a investir muito, o dinheiro estava sobrando. Os investimentos começaram a vir de uma forma muito fácil. Então, eu que não tenho dinheiro, ou eu posso comprar uma casa. E aí eu vou fazer um financiamento de 30 anos para poder comprar aquela casa. E aí, a casa que valia 50 mil reais, hoje vale 100 mil reais. Por quê? Porque todo mundo pode comprar. O país está em um crescimento econômico, e aí libera-se crédito para todo mundo, as pessoas criam autoconfiança, opa, eu posso trocar de geladeira, opa, eu posso trocar de carro, opa, eu posso comprar uma casa nova. As pessoas consumindo mais gera um aumento no valor dos produtos. E é o que vai acontecer. Vai chegar um momento em que as pessoas não vão conseguir pagar esses produtos. Então, a casa que você comprava por 50 mil, hoje você compra por 100 mil, vai chegar um momento que você vai perceber que essa casa não vale 100 mil. Né? E aí isso vai gerar uma crise. Então, geralmente, em momentos de grande crescimento econômico, as crises vêm por conta disso. Foi o que aconteceu na crise de 29, foi o que aconteceu nessa crise imobiliária norte-americana, como chegou no Brasil depois, né? Uma outra pergunta é: por que no mundo globalizado a crise de um país afeta praticamente todos os outros países? A pandemia começou lá e repercutiu em vários países, né? Então, por que essa crise afeta praticamente todos os países? Então, cabe lembrar que, ao meu ver, a globalização é um ponto positivo, porque nos faz ter acesso a muitas coisas que não teríamos se não fosse ela, né? Conhecimento, cultura, culinária, tudo gera vantagem. Só que as desvantagens é afetar um país por conta de um problema no outro. Exemplo, o país que mais compra do Brasil hoje é a China. Então, se a China tem uma crise e para de comprar do Brasil, o Brasil vai parar de vender. Automaticamente, ao parar de vender, você gera um problema interno no Brasil. E aí você começa a demitir funcionários do Brasil, né? E ao demitir funcionários do Brasil, esses funcionários vão parar de comprar produtos produzidos no Brasil e produzidos também em outros países. Então, a crise começa na China, exemplo, tá? Afeta o Brasil, e aí o Brasil vai começar a ter uma crise brasileira
e vai começar a afetar países próximos. Então, por exemplo, o Brasil compra muito da Argentina. Então, se o Brasil para de comprar da Argentina por conta de uma crise brasileira, a Argentina também entra em crise. E aí você vai começar a ser uma bola de neve, né? Então, começa um país e aí vai afetar praticamente todos os países que fazem parte do sistema capitalista no mundo, né? Então, você tem essa desvantagem do sistema globalizado. Charles, gostaria de fazer algum comentário? Quando a gente fala da globalização, me traz a perspectiva de uma aldeia global, né? Nós estamos todos, a princípio, conectados, né? E aí traz um discurso de inclusão, né? De conexão entre os povos, entre as nações. E tem um lado positivo nisso, né? Especialmente proporcionado pelo desenvolvimento tecnológico. Mas há outras questões aí, né? Numa perspectiva de que o problema de um torna-se o problema do outro, né? Então, esses discursos nacionalistas, né? Esses discursos de que o meu país está sobre o outro, ou que tudo gira em torno de mim, né? Isso acaba não tendo mais lugar nesse contexto, né, da globalização. Então, cada vez mais a gente precisa aprender a dialogar com os outros países, lidar com essas diferenças, e entender que quando um parceiro econômico como a China, né, vivencia um cenário como esse, como o Jorge trouxe aí, né, difícil, a perspectiva é que se desenvolva um cenário em cascata, né? Aquele país vai mal, como ele é meu principal mercado consumidor, eu vou sofrer com isso também, e aí de quem, né, eu... O que aconteceu? O professor Charles caiu? Como o Jorge trouxe aí, né? É difícil, a perspectiva é que se desenvolva um cenário em cascata, né? Acho que sim, acho que ele caiu. Como ele é o principal mercado consumidor, eu vou sofrer. Acho que ele caiu. Vamos aguardar um pouquinho, eu vou até a próxima pergunta, ver se ele consegue completar, né? Consegue me ouvir, Sirlei? Estamos te ouvindo, sim. Tudo acontece, né? Acabou, faltou energia aqui. Nunca acontece, aconteceu hoje. Então é isso, né? A gente começa a pensar em uma perspectiva de uma inter-relação entre os países, né? Então, a globalização, ela traz a sensação de integração e, ao mesmo tempo, de exclusão, né? A gente está vivendo um contexto onde a gente... as mazelas dos séculos passados, né? Então, a gente está vivendo um contexto de desenvolvimento econômico e, ao mesmo tempo, não dá para desconsiderar outros cenários. Isso aí. Jorge, quer completar alguma coisa que ele tenha falado? Realmente, eu concordo com as palavras do professor. A terceira pergunta, porque aqui no Facebook não há apenas comentários, né? Ninguém fez perguntas. Como subsidiar os mais pobres para melhorar a economia? É uma pergunta interessante, porque a classe baixa é a classe que consome, né? É a classe que faz o capital girar. Então, se você subsidia, né, faz um empréstimo, financiamento, alguma coisa mais baixo, R$1.000, por exemplo, esses R$1.000 vão ser de investimentos. Ele vai comprar na padaria, ele vai comprar uma roupa nova, ele vai comprar no mercado, isso gera economia. Agora, por exemplo, se você pega uma pessoa que é milionária e a pessoa ganha R$1 milhão, ela não vai gastar esses R$1 milhão. Então, eu vou tirar esses R$1 milhão do mercado, né? Então, assim, você subsidiar os mais pobres não é fazer caridade, ao contrário, é você fazer até com que o rico possa ganhar mais. Porque automaticamente, se o pobre consome, ele vai consumir o quê? A roupa do grande empresário, ele vai comprar algum produto novo, uma geladeira nova do grande empresário. Então, não necessariamente, essas políticas de hoje, que querem beneficiar somente os grandes empresários, ao meu ver, é uma forma errônea, né? Que o grande empresário realmente ele ganha dinheiro com a venda de produtos para a classe baixa.
Então, você financiar, investir em pequenos donos de empresas e na classe baixa é uma forma de você conseguir sair de uma crise econômica, né? Gera mais emprego. Porque hoje quem dá emprego é a classe baixa, é o pequeno empresário, né? Que dá emprego à população hoje. Então, é por isso que é importante o investimento. O microempreendedor, né? Isso. Você conseguiu entender, escutar a pergunta, Charles? Repete Como para mim, subsidiar por o favor. pobre pode melhorar a economia, né? Na economia. Essa é, inclusive, uma perspectiva do que o Jorge trouxe, né? O professor Jorge trouxe lá no começo, né? A gente precisa assegurar, o governo precisa assegurar que essa população continue consumindo, né? Se a gente não manter a população consumindo, não fazer com que ela continue comprando, aí, de fato, eu vou declarar uma parada na economia, né? Então, quando, na verdade, o governo traz um auxílio emergencial, que ele subsidia o desempregado, que ele cria o seguro-desemprego, que ele cria ali um momento onde ele faz com que essa família continue consumindo, além de atender os interesses e os direitos humanos, ele assegura uma manutenção dessa economia, né? Porque você vê, a galera aí, enfim, não vou usar o termo galera, né? Porque parece que eu estou batendo um papo com um amigo, mas é a população que está aí vivendo nesse contexto, né? Do desemprego, vivendo a pandemia e sendo subsidiada aí por esse auxílio emergencial. Eles estão ainda conduzindo a economia. Na verdade, a gente tem mais pessoas consumindo hoje se comparada no período do ano passado, né? Ano passado tinha uma galera aí grande, desempregada, que não tinha recurso algum. Então, hoje, essas pessoas estão, inclusive, recebendo benefício do governo, o que faz com que elas passem a consumir mais. Então, você vê, você vai ao mercado hoje, as pessoas estão comprando, né? Elas estão consumindo, porque o governo está criando condições, né, para que essas pessoas continuem subsidiando. E aí eu asseguro, né, um direito humano dessa pessoa que é se alimentar bem, ter condições mínimas de sobrevivência, e dou condições da economia suportar esse período de uma recessão. Isso aí, nós estamos já com 1 hora praticamente de live e vocês são maravilhosos. Acho que, Jorge, você quer comentar uma coisa? A gente pode... no início eu não consegui apresentar vocês, a minha internet estava muito ruim, né? Estou devendo isso, vou fazer isso agora, porque as pessoas precisam saber, acredito que a maioria sabe quem são vocês, mas outras pessoas, ex-alunos, que não conhecem o Jorge, né? Porque são alunos de muito tempo atrás, você também. Então, eu gostaria de, novamente, apresentar vocês e perguntar ao Jorge, comentar alguma coisa, alguma fala. Eu queria só finalizar, né, caso não apareça outra pergunta, da importância de nós estudarmos história do Brasil e do mundo, porque Perfeito. tudo que aconteceu no passado nos auxilia hoje. Primeiro, nós somos o reflexo do passado. Todos os nossos gostos, toda a nossa cultura, tudo que nós fazemos hoje é reflexo do passado, né? E se a gente conhece o passado, a gente não cai em muitos erros do presente. E o segundo ponto é a importância do investimento na ciência, né? Não só a ciência médica, mas todas as ciências, né? Porque é evolução, né? A ciência é a evolução do mundo, né? É o que melhora a nossa vida. Nossa vida como pessoa, como ser humano, nossa vida médica, nossa vida econômica. Então, investimento na história e o estudo da ciência, o estudo da história, hoje, né, no nosso cenário hoje, talvez sejam os pilares para que a gente possa aí ter um futuro melhor para o Brasil. E pedagogicamente falando, por mais professores como vocês, né, que conheçam tanto, que saibam explicar, porque eu tive professores que me faziam decorar. Eu não tinha prazer em estudar história e geografia por isso, eu tinha que decorar. E quando nós temos professores que falam clareza, que contextualizam, isso traz uma clareza muito grande para o aluno entende melhor, e é muito bom a gente poder contar com professores assim nas escolas públicas,
né? As escolas públicas têm uma riqueza muito de excelentes professores, com formação excelente. Então, nossos alunos merecem isso, nossos alunos merecem excelentes professores com uma formação muito boa, professores que estudam. Então, por mais professores como vocês, foi um prazer enorme poder tentar mediar, porque hoje foi meio difícil em relação à minha internet, né? Mas eu vou voltar a falar aqui de vocês, professor Jorge Lima, que atua como professor no CIEP Brisolão 380, professor Charles Castro, que trabalha como mediador de conflitos. Gente, eu fiquei assim assustada quando ele falou mediador de conflitos, né? Mediador de conflitos no Centro de Práticas Mediativas do Ministério Público do Rio de Janeiro e como coordenador de grêmios estudantis da CEDUC. Então, eu quero agradecer a vocês, quero agradecer às nossas diretoras por sempre verem esses momentos, né, para a nossa escola, para os professores. Agradecer imensamente você, Charles, por aceitar o nosso convite, não titubear, né? O sistema medroso bate, a gente fica nervoso, mas é muito bom. Eu falo que é o sistema medroso. É muito bom essa troca. Eu tenho certeza que quem assistiu e quem assistirá, porque vai ficar no nosso canal do YouTube, vai aprender muito com isso. Valeu muito, muito obrigada, tá? Cirleia, Se eu puder. Eu gostaria de, antes de agradecer a vocês pelo convite, dizer que foi uma tarde assim super prazerosa, bacana esse diálogo com outro colega como o Jorge, e a gente, enfim, poder ampliar essa discussão para educadores e educadoras e profissionais e estudantes, e ter talvez esse espaço, né, para convocar todo mundo para refletir um pouquinho sobre o que de fato a gente está fazendo da nossa vida, né? Qual é o sentido de estar aqui e de passar por aqui, né? É o que eu tento sempre dialogar com os meus estudantes, com os meus alunos, com os presidentes de grêmios estudantis da rede, de que a gente tem uma passagem por aqui, ela é única, né? E nós não estamos aqui para ficar reproduzindo o discurso do outro, para levantar a bandeira do outro, mas para viver um ideal de vida, né? E que seja uma possibilidade mais equitativa, mais justa, mais humana, né? Menos econômica, mas numa perspectiva que promova desenvolvimento humano, né? Essa crise vai passar, nós já vivenciamos várias outras crises, né? O diferencial desta crise é que ela traz uma pergunta que deve ser anterior a como recuperar a economia, né? A economia ela vai se recuperar porque, como o Jorge trouxe aí muito bem, o capitalismo traz esses ciclos de queda e de levante, né? Então, nós estamos vivendo hoje um momento difícil na economia, mas algo que depois que a gente perde, a gente não recupera, né? E isso é a vida, né? Então, a gente está falando aí de um cenário que a gente precisa priorizar, salvar vidas, né? Mais para frente, a gente discute como é que a gente faz para retomar o crescimento econômico, como é que a gente vai aumentar as exportações, como é que a gente alavanca o crescimento, traz indústria, etc. Mas, nesse momento, o que a gente precisa fazer é assegurar, em especial, os mais frágeis, os mais vulneráveis, né? As mulheres, enfim, todo esse cenário aí que a gente precisa potencializar, né? Então, que talvez esse encontro aqui potencialize, reverbere, talvez, essa mensagem, né? Vamos discutir mais como proteger vidas. A economia ela vai voltar a crescer, né? O grande capital vai continuar circulando, os ricos continuarão sendo muito ricos, né? E a gente sabe que, enfim, isso não vai acabar agora, mas que a gente possa pensar um outro mundo, um mundo melhor para todo mundo, né? Então fica meu agradecimento aí, um abraço para todos. Jorge? Queria agradecer a professora Cirleia, ao professor Charles, queria agradecer ao pessoal que ficou assistindo e faço das minhas palavras, as palavras do Charles, que foi muito bem colocada, né? Me solidarizo com as pessoas que perderam parentes nessa pandemia. Fiquem em casa, se cuidem, porque quando você se cuida, você cuida dos outros, né? Verdade. Vamos aí. Isso aí. Hashtag fica em casa. Isso aí. Hashtag fica em casa. Agradecer aos nossos alunos, ex-alunos. Vi que Silvia Lamin,
a Marilê estão aí presentes, a todos que participaram. Muito obrigada. Um beijo no coração de cada um, tá? E uma boa tarde para todos. Obrigada. Um beijão. Tchau, pessoal. Um beijo. Beijo.